Nós estamos em uma série, nós pregamos por série, né? Todo mês é um tema. E o tema do mês de abril é unidade. O princípio que nos ensina que nós temos que ser uma família, unidos. Que nós temos que ser unidos. Que nós não podemos viver separados em brigas, discussões, vãs, tolas, que não levam a lugar nenhum. Que nós não podemos estar separados pela vaidade, pelo egoísmo, pelo pensar em si apenas, mas que nós devemos estar cuidando uns dos outros, carregando os fardos uns dos outros, enfim. As Escrituras, elas estão repletas desse ensino. É um ensino muito poderoso e é um dos ensinos fundamentais das Escrituras. Nós não temos como ser igreja se a gente não for de fato. Nós podemos ser um aglomerado de gente dentro de um prédio, cantando canções. A gente pode se vestir como crente, cantar como crente, às vezes em algum momento ter alguns comportamentos como crente, mas se a gente não entender que unidade ela é vital para o cristão e é parte do novo nascimento, nós nunca seremos de fato crentes. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Tanto que o tema da nossa mensagem de hoje é unidade de espírito. Eu tive muita dificuldade de encontrar um título para essa mensagem. E foi o melhor que eu pude fazer. E eu vou tentar explicar o porquê do título para que você possa acompanhar comigo a linha de raciocínio enquanto eu prego. Estudando, eu cheguei à seguinte conclusão: unidade é um tema muito espiritual. Muito espiritual. Portanto, ela só pode ser alcançada se for por meio de uma vida espiritual. Se for pelo próprio Espírito de Deus. Aí, dentro dessa temática, nós temos algumas reflexões a fazer. E o convite, eu já vou deixar claro, de início, o convite nessa noite é que você viva uma vida intensa com Jesus, você se entregue para viver pelo Espírito. Aqueles que, ao decorrer da mensagem, perceberem que não estão vivendo no Espírito, estão vivendo na carne, estão vivendo um pseudo-evangelho, aquilo que não é evangelho de verdade, embora tenham uma falsa sensação de cristianismo. Quando eu digo falsa sensação, por favor, deixa eu falar uma coisa para você: não se sinta atacado, embora eu não possa controlar isso, mas tente não se sentir atacado e tente não fechar o seu coração quando eu questionar o cristianismo que você vive hoje. Por favor, em nome de Jesus. Eu não vou fazer isso porque eu quero o seu mal. Eu não vou expor determinadas verdades porque eu quero envergonhar você. Não. Eu quero ajudar você a ter uma iluminação no seu entendimento da necessidade de você viver um evangelho completamente entregue de verdade a Cristo. Não um pseudo-evangelho. Não um evangelho que ele se resume aos cultos, se resume às questões litúrgicas e religiosas. Não uma mera profissão de fé verbal, mas uma entrega sincera e real de coração, fazendo de Jesus o nosso Senhor e Salvador. Eu sei que muitos de nós aqui, muitos do que me ouvem aqui, já decidiram que Jesus seja o seu Salvador. Quem já decidiu que Jesus é seu Salvador? Maravilha. Agora deixa eu te perguntar, quantos daqueles que decidiram que Jesus é seu Salvador também já o decidiram, já o colocaram como Senhor de suas vidas? Existe uma diferença muito grande uma coisa e outra. Existe uma diferença muito grande entre você dizer assim: eu reconheço que Jesus salva, entre dizer eu reconheço que Ele salva e que Ele manda na minha vida, que Ele governa a minha vida. E você talvez esteja perguntando nesta altura do campeonato, já esteja se questionando: o que isso tem a ver com unidade? Calma que você vai entender. Vamos primeiramente meditar nessa questão da nossa salvação. Para isso, abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Nós vamos ler do verso 19 até... Aliás, eu vou pedir para você ler comigo do verso 18, porque na NVI não dá muito contexto o verso 19. Então eu vou pedir para ler do verso 18 até o 23. Agora vamos fazer um exercíciozinho. Olhe para cá rapidinho antes de você ler a Bíblia. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Diga assim: vamos assumir um compromisso? Diga assim: vamos assumir um compromisso?
nós não vamos conversar no culto. Bora topar esse desafio? Fala para ela, nós não vamos conversar no culto. Diga, vamos prestar atenção na mensagem? Vamos deixar a mensagem ministrar nosso coração? Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Para que você tenha proveito das verdades espirituais que serão liberadas sobre a sua vida nessa noite. Diz assim o texto. Nós vamos ler 2 textos bases. Eu quero ler 2 textos e nós vamos orar e depois nós vamos conversar sobre eles. Verso 18 de Efésios capítulo 1, a partir do verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. E esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Agora, nós vamos lá para Romanos, capítulo 8, a partir do verso 11. São textos que tratam do mesmo tema, e por isso resolvi começar com esses 2 textos. Diz assim o verso 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Feche seus olhos e oremos. Querido Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Que se o Senhor, por meio da sua palavra, promover confrontos internos e pessoais em cada um de nós, que a nossa resposta seja a reflexão, pelo menos, que a gente não feche o coração para aquilo que o Senhor quer falar. Que o Senhor nos faça refletir sobre o que o Senhor tem operado em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Esses 2 textos que nós acabamos de ler, eles relatam uma verdade que a gente precisa conversar sobre ela. Veja bem, acompanha comigo aqui o raciocínio. Lembra, não conversa. Porque eu estou pedindo a sua atenção, porque você precisa acompanhar comigo a linha de raciocínio, senão você perde o fio da meada, você não vai entender o que Deus quer falar no seu coração hoje. Porque eu estou propondo uma reflexão sobre unidade que parte do princípio de que você é salvo. Só que eu vou ousar, não com base nos meus conhecimentos, nem na minha experiência, questionar a sua salvação. Na verdade, eu não vou questionar a sua salvação. Eu vou propor algumas reflexões bíblicas para que você chegue à conclusão se você é ou não salvo. E aí você talvez me pergunte, mas o que isso tem a ver com unidade? Eu vou dar um spoiler. É impossível um grupo de pessoas que não são salvos terem unidade. É simplesmente impossível. Não adianta a gente ficar fazendo força para ter unidade como igreja, se a gente ainda nem chegou ao ponto, à conclusão de que somos todos salvos. De que vivemos todos pelo mesmo princípio, que cremos todos na mesma verdade, que temos todos o mesmo Espírito, que todos somos um e que entendemos as nossas diferenças no corpo. Embora haja pluralidade, nós somos um. Para isso nós precisamos saber se nós somos salvos. Estou entendendo até aí? Diga amém. Por isso, eu estou começando hoje questionando você sobre o seu novo nascimento. Na verdade, deixa eu reformular. Eu não estou questionando, porque quem sou eu para questionar alguém? Eu estou promovendo uma reflexão sobre a sua salvação. Assim ficou bem melhor. É mais correto.
afirmar. Porque veja bem, você já parou para pensar? Esses dois textos nos mostram uma coisa, que o Criador do universo, Ele habita em nós. E a maioria de nós passou a vida toda acreditando que nascer de novo e que ser um cristão é algo do tipo assim, ó, eu venho a um culto, ou mesmo na minha casa, ou mesmo na minha intimidade, eu faço uma confissão verbal e digo assim, eu creio que Jesus existe, eu creio que Ele é o Filho de Deus, e que pronto, a partir daí, todas as coisas estão resolvidas, e a partir de agora, eu não preciso fazer mais nada, é só eu esperar a morte e eu ir para o céu. Isso não é verdade. Você não encontra qualquer evidência nas Escrituras que você possa simplesmente fazer uma confissão verbal, viver do jeito que você quer, esperando a morte, e que no final você vai para o céu. Isso não existe. Isso não é bíblico, e eu quero mostrar para você, à luz das Escrituras, essas verdades. Os dois primeiros textos que lemos, eles nos trazem uma verdade poderosa para nós, e que nós devemos nos deleitar e nos alegrar com essa verdade. Cristo morreu por nós para morar em nós, habitar em mim, habitar em você. Diga amém, diga glória a Deus por isso. Então veja bem, Ele morreu para habitar em nós para quê? Para nos conduzir, para viver a vida dele em nós. E aqui é que já começa o primeiro problema, porque a maioria de nós pensa assim, bom, eu já disse e já falei com a minha boca que Jesus, eu creio em Jesus, que Jesus é meu Salvador, mas Ele não te conduz. Não é a palavra dele, nem a vontade dele que determina as coisas na sua vida. São suas emoções ainda. São os seus sentimentos, são os seus prazeres, são suas vontades. Se você sente vontade de fazer algo, você vai lá e faz. Se hoje eu estou com vontade de beber alguma coisa, eu vou lá e bebo. Se eu estou com vontade de experimentar uma coisa que biblicamente nós sabemos que é lícita, eu vou lá e experimento, porque eu estou com vontade. Então o Deus que você professou, que habita em você, não está te conduzindo. Mas aí, quando a gente passa a viver esse tipo de vida, a gente começa a questionar, Ele está em mim mesmo? Esse Deus que eu professo verbalmente, Ele realmente está em mim? Estamos sendo conduzidos por Deus. Eu quero te chamar hoje para você entregar o seu coração de uma vez por todas para Cristo, em todas as esferas da sua vida, porque só assim a gente vai conseguir ter unidade. Nós servimos a um Deus que Ele quer nos conduzir a nossa vida, e dentro desse processo de condução, Ele vai nos conduzir à unidade. Então essa é a verdadeira razão, porque verdadeiros cristãos, pessoas que vivem por isso aqui, ó. Eu sempre costumo dizer que assim, crente não deveria dizer assim, ó, mas na minha opinião, ou mas eu acho. Não, crente não tem opinião e nem acha nada. Isso é forte demais. Por exemplo, eu já quero começar a promover reflexões. Hoje é uma noite de reflexões, então venha refletir comigo. Quando eu falo isso, você se sente tolhido nos seus direitos? Você se sente assim, peraí, alguém vai mandar em mim? Alguém vai dizer para mim o que eu tenho que fazer? Vai. É o pastor? Longe disso, nem quero essa responsabilidade para mim, mesmo que pudesse. Cristo vai mandar em você. Então veja bem, quando eu nasço de novo e eu passo a viver por isso aqui, é mais fácil unir as pessoas. Quando Tiago fala lá na sua carta que as guerras que existem entre nós, elas existem por causa das paixões que guerreiam em nós, ele estava certo. Porque o que acontece é que, como essas paixões aqui nos governam e não Cristo, a gente entra em guerra, a gente fala mal um do outro, a gente critica o outro, a gente começa a falar mal, começa a promover divisões dentro da igreja. Por quê? Porque o que está guerreando dentro de nós são nossas paixões, não é o Cristo que habita em nós, nos conduzindo, o qual professamos verbalmente um dia. Só que nós caminhamos na vida com a plena convicção de que nós somos salvos e nós somos dele. Veja bem, quando a gente entender, todos nós, que a nossa vida é de Cristo, a gente vai entender uma coisa, todos nós compartilhamos de um milagre. Aí as coisas vão começar a mudar e a gente vai começar a viver a unidade. Porque veja bem, todos aqui sem exceção, todos nós estávamos mortos. E tudo
mudou para todos nós quando Cristo surgiu na nossa vida, nos alcançou, nos redimiu, nos deu da sua graça. Experimentamos uma graça que nos transformou e nos deu ungidos, sem jeito. Se nós entendêssemos isso, a gente deveria olhar um para o outro e deveria dizer assim: cara, tu viu o que aconteceu contigo, aconteceu comigo, o que aconteceu contigo, aconteceu comigo, o que aconteceu contigo. A gente compartilha da mesma realidade. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que a gente deveria estar junto celebrando isso, ao invés de muitas vezes estar evidenciando as diferenças que nós temos, ou porque alguém gosta de uma coisa diferente da sua e você começa a dar ênfase demais para essas diferenças e começa a falar mal do outro, quando nós, como igreja, deveríamos estar celebrando aquilo que Cristo fez em nós. Nosso destino eterno mudou, todos nós. Mas nós não estamos olhando para Cristo, nós estamos olhando para quem? Nós estamos olhando para nós, para os nossos desejos e vontade. O Deus vivo morreu, fez o sacrifício, nós em algum momento o professamos, mas em algum momento também tiramos os olhos dele. E passamos então a olhar uns para os outros de forma meramente humana. O apóstolo Paulo, quando ele fala aos Coríntios, ele diz assim, que ele decidiu a ninguém conhecer segundo a carne. Ele decidiu simplesmente desistir de olhar as pessoas a partir de um ponto de vista carnal e meramente humano. Ele passou a olhar para as pessoas a partir das experiências que elas tinham com Cristo. Se nós experimentarmos isso, nós viveremos o que a igreja de Atos viveu. Quando eu olho para você, não segundo minhas preferências. Quando eu olho para você, não segundo aquilo que me é mais conveniente. Não segundo os meus valores e as minhas crenças, mas quando eu olho para você à luz da palavra de Deus e entendo que o que aconteceu com você foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Nós tivemos nossos destinos mudados. E é extremamente salutar que a gente entenda isso. Caso contrário, sabe o que vai acontecer com a igreja? Se a gente não evoluir em vida com Deus, em entender essas verdades, em permitir que essa salvação que veio até nós opere verdadeiramente no nosso coração, tem uma divisão na igreja que tem que acontecer. Paulo fala dela em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 18 e 19. Coloca na tela para mim. Existe uma divisão que é legítima na igreja? Existe. E é essa aqui. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto creio nisso. Pois é necessário, diga assim comigo, pois é necessário, que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Em outras palavras, qual de vocês, entre vocês, são cristãos de verdade? Se existe uma divisão que vai acontecer inevitável na igreja entre aqueles que vivem pela palavra e aqueles que não vivem pela palavra. O apóstolo João também falou isso em 1 João capítulo 2, quando falava dos anticristos que surgiriam na igreja. Olha o que ele diz no capítulo 2, verso 19. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Existe então claramente, à luz das Escrituras, uma divisão inevitável, que é entre aqueles que decidiram se entregar completamente de verdade para Jesus e aqueles que não fizeram, por algum motivo. E aí eu quero mostrar uma coisa para você, eu quero poder liberar bastante palavra de Deus sobre sua vida hoje, para você entender a seriedade disso. O apóstolo João, quando ele escreve sua carta, ao longo de toda a carta dele, ele alerta para o seguinte: a carta gira em torno de uma temática, mostrar quais as características de um cristão nascido de novo. 1 João, você tem dúvida se você é cristão? Você precisa ler 1 João, precisa ler. Vá lá, você não gasta, 10 minutos para ler 1 João. É um livro bem pequenininho. Você vai ler do capítulo 1 até o capítulo 5, são 5 capítulos. E leia lá e descubra o quanto de Deus é em você. Mas eu vou dar aqui algumas doses pequenas para você refletir sobre isso. Porque assim, muitos de nós, a gente acredita que a gente se sente seguro numa fé que não está produzindo nada. Nada.
Uma fé que não está produzindo nenhuma semelhança com Cristo. A única coisa que eu mudei na minha vida foi minha agenda. Eu venho ao culto domingo. Mas fora isso, eu continuo falando mal dos outros. Eu continuo promovendo divisão. Eu continuo sendo mesquinho. Eu continuo sendo ranzinza. Eu continuo sendo rancoroso. Eu continuo pensando em mim. Eu continuo sendo avarento. Eu continuo sendo um monte de coisa. E aí o apóstolo João, em sua carta, ele vai dando algumas evidências. Principalmente no campo do relacionamento. No campo da unidade. Veja bem. 1 João capítulo 2, versos 9 e 10. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Segura aí. Eu já falei sobre isso. Põe o verso 10. Mas irmãos, vamos concordar. Quantos crentes vocês conhecem que dizem assim: não quero papo. Não quero papo. Não gosto e não gosto. Sou crente, mas não sou besta. Quantos irmãos, quantos crentes você conhece assim? Mas a gente jura que a gente é salvo, que a gente é cristão. Peraí, tem alguma coisa errada, gente. Olha o verso 10. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Cristianismo. Evangelho. Ah, mas o senhor não sabe o que ele fez para mim. Não importa. Ser cristão é perdoar aquilo que ninguém perdoa. Porque Cristo perdoou em mim aquilo que nenhum de vocês talvez perdoasse. Cristo perdoou em você aquilo que você talvez não quer perdoar nos outros. Parou para pensar na loucura? Que Cristo perdoou em você aquilo que você não quer perdoar nos outros. Mas a gente vem para a igreja. E não estou dizendo que é ruim não. Vem para a igreja. Maravilha, melhor ser aqui. Esse negócio, não pode ser um crente pé na igreja. Melhor um pé na igreja e outro no mundo que os dois no mundo. Então fica aqui com o pé na igreja. Não se sinta ofendido neste momento. Em nome de Jesus. Não se feche. Não fica lutando contra isso. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Olha só o que diz 1 João capítulo 3, versículos 14 e 15. Sabemos que passamos da morte para a vida. Sabemos, veja bem, está falando de evidência. Porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Cristianismo. Está aqui, a verdade absoluta. Eu não criei isso aqui, está escrito, gente. Mas a gente vive como se isso aqui não tivesse escrito. Como se isso nunca tivesse sido dito, escrito por Deus, inspirado por Ele, pelo Espírito Santo que habita em nós. Veja bem, como é que eu posso ser um com alguém, se a salvação que eu digo ter, afirmo ter, ela não comporta, ela não acomoda isso no meu interior? Como é que eu vou ser um com alguém? Eu nunca vou ser um com ninguém. Se a salvação que eu professo, ela rejeita isso aqui. Tem gente que eu não vou amar. Se tem gente que você decidiu que não vai amar. Pode ser até teu cônjuge, teus filhos, pessoas mais próximas de você ainda. Ah, mas o senhor não sabe o quanto eles me machucaram. Querido, eu só posso dizer uma coisa. Eu sei o quanto todos nós machucamos Cristo e nós fomos perdoados. Disso eu sei. E se nós fomos chamados para reproduzir e ser como Ele, significa dizer que nós podemos também perdoar. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que isso não vai custar muita lágrima. Eu não estou dizendo que isso não vai custar muito do nosso ego. Eu não estou dizendo que isso não vai custar muito da nossa vaidade, que isso não vai nos rasgar por dentro em algum momento. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que esse é o único caminho. E dói, mas é o único caminho. É a verdade do Evangelho. Eu não posso simplesmente, em nome da unidade, baixar o nível. Eu vou já falar um pouquinho para você sobre isso. Quantos estão entendendo até aqui? Diga amém. Então o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos olhar para as Escrituras e entender que Ele está nos chamando a viver em unidade. Olha o que diz 1 João capítulo 3, versos 17 e 18. Se alguém tiver recursos materiais, vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? A gente tem muita justiça própria. Eu ralei para ter o que eu tenho, que ele vai ralar também.
Não é assim não veio de mão beijada para mim, não vou dar mão de mão beijada para ninguém. Já pensaram assim? Aí eu te pergunto, teu pensamento é bíblico? Pô, mas eu tive que me esforçar tanto. Para a glória de Deus, Ele te deu possibilidade, condições de fazer isso. Foi a graça. Eu quero te lembrar que, por mais esforço que você tenha empregado na sua vida, eu ainda te digo, sem medo de errar, não há um pingo de mérito no que você conquistou. O mérito todo é de Cristo ainda, porque se você tem saúde, se a porta se abriu, se as situações elas convergiram para te abençoar, eu te pergunto, quem foi que fez isso? Foi você? Foi não. Foi Cristo. Se você acha que foi você, você tem um sério problema de evangelho. Aqui eu vou começando a mostrar para vocês a diferença. Você imagina dois cristãos vivendo na mesma igreja, onde um olha para a palavra e reconhece que tudo é graça. O outro, ele olha para a palavra e diz assim, não, eu me esforcei. Como é que vai ter unidade entre esses dois irmãos? Não vai ter nunca. Nunca haverá unidade entre essas pessoas que pensam de forma diferente. Agora a gente sabe que um deles não está fundamentado na palavra. E o que não está fundamentado na palavra vai ter que ter humildade para reconhecer que o que ele pensa não é bíblico. Aí quando ele se quebranta e se rende às escrituras, ele vai passar a ter comunhão e unidade com esse irmão. Quando estão entendendo, diga amém. Muito bem. E por fim, 1 João capítulo 4, versos 7 ao 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus, é uma afirmativa. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aleluia! João, em toda a sua carta, ele vai usar uma linguagem para mandar uma mensagem muito clara para todos que lerem essa mensagem, que é a seguinte: nós não somos cristãos pelas declarações que fazemos, mas pelas atitudes que tomamos na vida. Eu posso morrer dizendo para todo mundo que eu sou cristão, mas na hora de ser cristão, outros valores me governam. Outros valores determinam minha atitude e minha conduta. Então, nós precisamos entender que se Cristo preencher o nosso interior com o seu amor, Ele estará vertendo a sua vida através de nós. Quando isso acontece, é muito fácil ser um. É o momento mais fácil de nós sermos um. E se ao ler tudo isso, você percebe, você não se sente seguro com relação ao cristianismo que você está vivendo, eu te peço que você não feche o coração mais uma vez. A pior coisa que você pode fazer agora é ficar na defensiva. A pior coisa que você pode fazer agora é ficar tentando se argumentar e se justificar interiormente aí. Você está aí sentado, talvez dando milhões de justificativas para os comportamentos ou os valores que você carrega. Eu te peço em nome de Jesus, não faz isso. Abre o teu coração e deixa Jesus revelar como é que está o teu interior e o cristianismo que você vive. Se rende a Ele. Talvez você se lembre. Quantos lembram do momento da sua conversão? O dia que entregou a vida para Jesus? Alguém que lembra? As lágrimas caíram, as coisas estavam difíceis, sentindo sozinho, angustiado, com medo, inseguro, insegura. E um dia você foi lá, confessou a Jesus. E você disse assim: Senhor, minha vida vai ser sua. Só que passou o tempo. E você tomou o controle da sua vida de volta. Isso talvez esteja impedindo não somente o seu crescimento pessoal, mas o avanço da igreja. Porque você não consegue ser um com os seus irmãos por causa dos valores que as dores te fizeram criar dentro de você. Não a palavra de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o livro todo de João, eu faço aqui um apelo. Ele traz os sinais de um verdadeiro cristão. Eu convido você a ler, vá lá, leia. Agora, a partir desse momento, eu quero trazer uma reflexão sobre a unidade dos iguais. Porque é sempre mais fácil nos unir aos iguais. Quando a gente compartilha de uma mesma visão, de uma mesma fé. A palavra de Deus diz: não podem andar dois juntos se não estiverem de acordo.
Por isso que avaliar o nosso nascimento, o nosso novo nascimento, a nossa salvação, é salutar para a gente saber se a gente vai conseguir como igreja aqui, como IDPB, viver, se nós vamos conseguir ser um. Porque se a gente não conseguir ser cristão de verdade, todos nós, nos entregando para Jesus completamente, sem reserva, vivendo pela palavra, deixando de lado os nossos achismos, as nossas experiências do passado, que criaram em nós valores desconexos com a verdade, se nós não fizermos isso, nós nunca seremos um. Nunca seremos um. A gente vai passar a vida toda defendendo o nosso ponto de vista, arrogantemente ainda. E aí eu vou te fazer uma pergunta. A Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele concede graça ao humilde. Quando você tiver uma pessoa, alguém postou no seu status algo maravilhoso para mim, definir o que eu vou dizer agora. A pessoa, um bonequinho chega e diz assim, ó, eu tenho um bolinho. Aí o bonequinho olha para ele e diz assim, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um... Aí ele começa a descrever uma série de coisas. Aí o outro bonequinho olha para ele, mas tu tem bolinho? Aí ele disse, não, então pega um pedaço para ti. Gente, maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Quem foi que postou no seu status aí? Levantando, deixa eu ver. Foi alguém daqui? Foi não? Ah, então foi de outro lugar. Né? Foi alguém, cara, isso é maravilhoso. O que eu quero dizer com isso? É que, assim, se a gente não entender que a gente precisa compartilhar de uma visão única, olhar para o nosso irmão com amor, a gente não vai conseguir ser um, queridos. Então, uma coisa que acontece na prática, a gente sabe que a Bíblia fala dos cristãos mornos. Está lá em Apocalipse capítulo 3, quando fala da igreja de Laodiceia, que diz que eu sei que tu não és frio nem quente, és morno e por isso estou a ponto de vomitar-te. Nós criamos a vida toda a ideia de que é possível ser um cristão morno e que está tudo bem com isso, que nós seremos salvos. Só que a gente está errado com essa conclusão. Se você concluiu, irmão, que é possível ser um cristão morno, você concluiu muito errado. Porque veja bem, a conclusão da história é que Deus vai vomitar o morno. Significa dizer que não há comunhão de Deus com o morno. Então nós precisamos vencer e superar a ideia de que eu posso ser morno. Porque quem é o cristão morno? É aquele que ele gosta de baixar o nível do evangelho para acomodar o seu estilo pessoal de vida. E aí normalmente um morno dentro da igreja, ele procura outro morno, para que eles possam então ficar acalentando um ao outro. Porque se ele encontra um cristão que está comprometido até a alma com o evangelho, e esse cristão diz para ele, querido, não é assim, ele cria ranço do cristão. Pois aí, não, esse cara pensa que é quem? Começa a dizer que ele é religioso, fanático. Porque nós acostumamos a nivelar nossa vida espiritual por baixo. Então ainda existe muita gente acreditando que é possível ser um cristão morno. Aí fica a dificuldade dentro da igreja aqui, ó. Tem uma galera que professou Jesus como Senhor, mas esfriou. Aliás, ficou no meio do caminho, morno. Não ora, não lê a Bíblia, não estuda a palavra de Deus, não se entrega por completo, não sabe o que é uma adoração intensa. E essa galera, ela não se dá bem, ela não se envolve profundamente com a outra galera, que são aqueles que entregaram tudo e disseram, não, a minha vida é de Cristo, eu vou entregar tudo. E aí a galera morna diz assim, para que isso? Isso é exagero, quer aparecer, ó, quer aparecer. Porque o morno, ele só se dá bem com o morno. Ele só se dá bem com outro morno, que tem que sentar lá, do lado dele, precisa o tempo todo ficar consolando umas outras dos seus pecados, dizendo assim, não, calma, não é bem assim, não. Seu líder pegou pesado demais, não era por aí, não. Precisava ser assim, não. Se você fosse da minha líder, a minha líder é gente boa demais. Ixi, a minha líder aí, ela não é religiosa desse jeito aí, não. É porque o cristão morno, ele sempre precisa de um outro cristão morno, que possa estar acalentando ele, possa estar consolando ele. E querido, aqui reside um grande problema. Isso aqui obscurece a unidade da igreja. Porque sempre tem alguém baixando o nível e olhando para aquele outro que está entregando tudo, por mais que isso signifique sacrifício para ele, e está olhando para esse cara aqui como inimigo.
está olhando para ele como alguém que quer ser melhor, quando na verdade ele só não quer admitir que ele precisa mudar o estilo dele de vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Então, os cristãos mornos, eles se recusam a entregar, a renunciar a qualquer coisa pela unidade. Eles não entregam enquanto tem outros estão entregando tudo, estão renunciando tudo, estão engolindo muita coisa, estão morrendo na sua alma para fazer a coisa certa, estão morrendo para si, como Cristo disse que deveríamos fazer, tomar a nossa cruz diariamente, ir após Ele, segui-lo, morrendo, porque aquele que amar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á, diz as Escrituras. Aleluia. E aí, só que a gente tem aquela galera que não quer entregar tudo. E eu estou falando com você essa noite, que sabe que ainda não entregou tudo para Cristo, que sabe que você ainda não deu o teu coração, que sabe que o teu cristianismo vai ter a página B, porque se Deus te pedir determinadas coisas, parou para você. Vem servir Jesus com tudo que você tem para a gente ser um. Aleluia. Vem ser. A unidade é fácil quando um grupo de cristãos que quer a mesma coisa, que está disposto a entregar tudo, se reúne e diz assim: meu irmão, você acha? A gente quer viver Atos 4. Atos 4, quando a gente lê, vou pedir marquei colocar aí, Atos 4, 32 e 35. Coloca aí. A gente quer viver isso aqui, ó. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam conforme a necessidade de cada um. A gente olha para isso e diz assim: uau, queria viver isso. Mas a gente ainda nem parou para pensar que tipo de salvação a gente tem, irmão. Ela não gera esse tipo de impacto no nosso coração. A gente daí é aquele cristão meio salvo, se existe isso. Não existe, eu estou só sendo irônico. Você entende o que eu estou dizendo? Nós precisamos entregar tudo em sacrifício a Jesus, porque os verdadeiros crentes, eles vão alcançar unidade entre si, assim como os verdadeiros mornos, eles alcançarão unidade entre si. O problema é quando a gente tentar juntar os dois grupos. Quando o cristão morno quiser ter comunhão com um cristão de verdade, fervoroso, vai dar problema, não vai dar certo. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Lá em Lucas capítulo 18, tem a história do jovem rico. Em Lucas 19, um capítulo depois, tem a história de Zaqueu. 2 homens ricos tiveram um encontro com Jesus. Só que a resposta que cada um deu é diferente. O jovem rico encontrou, chegou lá e disse: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele disse: olha, já conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não dará falso testemunho. Tenho guardado todos esses mandamentos. Jesus disse: então só te falta uma coisa. Vai, vende todos os teus bens e dá aos pobres. A Bíblia diz que ele voltou atrás triste, extremamente triste. Lucas, e aí é importante que se diga aqui, Jesus dá uma resposta muito diferente quando ele pergunta: o que fazer para a gente alcançar a salvação? Eu estava meditando isso, o Espírito Santo falou no meu coração tão poderosamente. Normalmente a resposta para essa pergunta seria: crê em mim. Jesus poderia responder: crê em mim. Só que Jesus, ele está falando essa mesma coisa, só que de uma maneira mais personalizada para esse jovem. Porque ele está falando com o verbo da vida. O verbo vivo, ele está olhando o interior daquele jovem. Está vendo o que há de errado naquele coração. E está verbalizando o que ele espera daquele jovem. E ainda assim, ele não conseguiu olhar para Jesus e ver em Jesus mais valor do que em suas riquezas. Ele volta atrás triste. Por outro lado, no capítulo 19, nós temos um homem chamado Zaqueu, rico também, rico de roubar os outros. Ele é surpreendido por Jesus para ser convidado, e é convidado por Jesus para que ele recebesse Jesus na casa dele. Ele vai, e sem que Jesus sugerisse nada para ele, ele diz: Senhor, hoje eu decido restituir 4 vezes mais de tudo aquilo que eu roubei.
E o Senhor Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Agora vamos imaginar o seguinte quadro: esses dois irmãos congregando na mesma igreja, cada um contando suas experiências. O jovem rico senta e diz assim: cara, estou frustrado com Jesus. Estou frustrado porque olha o esforço que eu fiz, eu guardo todos os mandamentos, cada um deles, ele nem levou em consideração, ele só queria saber do meu dinheiro. Aí de repente, em algum momento, Zaqueu se levanta e diz o seguinte: não, peraí, eu tive uma experiência semelhante, mas ao encontrar com ele, eu fiquei tão apaixonado que eu entendi que qualquer sacrifício valia a pena, que eu dei tudo que eu tinha. Aí você consegue imaginar a galera do jovem rico dizendo assim: não é para tanto, também tu é muito radical, rapaz. Não é para isso não precisa tanto. E começa a questionar Zaqueu. Zaqueu começa então a ficar acuado e percebendo que todo mundo está mais favorável para um evangelho, que todo mundo se sente confortável. Ele se levanta dali e não consegue ter comunhão com esse grupo de irmãos. É o que acontece entre a gente. Quando a gente senta numa roda que tem alguém espiritual lá, e esse alguém espiritual diz assim: ei, meu irmão, fala mal de ninguém aqui não. Sabe o que você diz? Eu não quero mais andar com esse cara não. Muito chato. Só quer ser o certinho. Só quer ser o certinho das coisas. A gente não suporta gente que nos corrige. Que diz pra gente: aí, tá errado, não é por aí não, cara. A gente nunca vai ter comunhão enquanto o nosso coração não se render ao evangelho de verdade. A gente nunca vai ser um enquanto a gente não entregar tudo a Cristo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Então, nós muitas vezes estamos vivenciando uma história, uma hipotética história de duas pessoas que tiveram experiências diferentes, porque uma estava centrada em si, a outra olhou para Cristo e disse: eu encontrei tudo o que eu precisava e entregou tudo. Nunca vai ter comunhão quando tiver metade da igreja dizendo assim: eu sou um cristão, mas também Jesus não pode conduzir tudo na minha vida, eu tenho que viver meus prazeres. E tem uma outra galera que está dizendo assim: para mim Cristo é tudo. Essa galera sempre vai. Eu lembro de uma vez conversar com as minhas filhas a esse respeito. Eu chamei elas e disse assim: vocês acham que eu sou muito radical com o evangelho que eu vivo? Elas disseram: eu acho. Talvez você não entenda. Eu falei para elas: talvez vocês não entendam porque eu sou muito radical. Porque eu sei de onde Jesus me tirou e Ele é tudo para mim. Tudo. Sabe? Nada. E cada vez que o tempo passa, eu entendo que não tem nada nessa vida. Cada conquista material que eu tenho, eu percebo que não tem valor nenhum diante de Cristo. Nenhum. Nem preenche a alma, nem aquela coisa: ai meu Deus, cara, não faz sentido sem Ele. Nada. E quando eu encontro um cristão que é igual a mim, é tão fácil me unir a Ele. É tão fácil. É tão fácil sentar e começar a falar de Jesus, de tudo que a gente consegue viver em Deus. Mas por outro lado, quando tem aquele cristão que está resistindo, pensando nas coisas, aí eu tento falar, e às vezes a gente fica meio assim constrangido. Eu estou na posição de pastor. Na posição de pastor é tudo muito difícil. Eu estava dizendo para Deus, Deus, sei lá, às vezes eu não sei se eu queria ser pastor não. Porque parece que as pessoas, elas não são quem são de verdade diante da gente, sabe, diante de mim. As pessoas sempre querem parecer ser uma coisa que elas não são. Isso é tão chato. Eu queria lidar com gente de verdade, sabe? Eu queria conhecer as pessoas de verdade. Eu queria conhecer vocês de verdade, não quem vocês querem parecer ser. Porque eu sou quem eu sou. Quer você goste, quer você não goste, sou eu. E eu estou disposto a mudar aquilo que está errado à medida que a gente vai caminhando juntos. E se tem uma coisa chata na posição de pastor, é isso. É tudo muito formal para a maioria das pessoas. Eu não suporto isso, irmãos. Estou aproveitando para abrir meu coração para vocês. Só sejam vocês, cara. E tá tudo bem. Quem sou eu? Eu sou ninguém não, irmão. Eu sou ninguém não, para você ficar tentando querer parecer alguma coisa para mim. Eu sou ninguém. Vamos ser juntos quem nós somos, para em Cristo aprendermos juntos e crescermos para a glória de Deus e podemos estar juntos na glória, na eternidade. E sabe por quê? Isso gera uma superficialidade nos relacionamentos. É tudo muito superficial e formalzinho. Cara, não tem verdade nas coisas.
Mas o fato é que se a gente tiver Jesus, a gente vai convergir com naturalidade. E sabe qual é o grande problema que a gente não tem entendido? Esse princípio que ele é poderoso, você precisa entender ele. É que a gente, muitas vezes, a gente está confundindo santificação e entrega. Porque talvez você me questione assim, ó, pastor, mas a vida cristã é um processo. Ninguém se torna santo da noite para o dia. É verdade, eu concordo, tem muita verdade nisso. Agora, qual é o problema que a gente concebe? É que a gente pensa assim, ó, entregar é sinônimo de maturidade. Não. Entregar é sinônimo de que eu sou salvo. A minha capacidade de entregar a minha vida a Jesus não tem a ver com a minha maturidade, tem a ver com a minha salvação, com o quanto Ele me salvou, o quanto eu entendo do que Ele fez em mim. Não é um chamado, a entrega não é um chamado para crentes maduros que estão caminhando com Cristo há bom tempo e agora são fortes o suficiente para entregar. Não! A entrega ela é feita por todos aqueles que tiveram um encontro e foram marcados no seu interior de maneira poderosa por Cristo. Quer ver? Olha só o que diz Lucas capítulo 9, do verso 57 até o 62. Jesus dizia a todos, verso 57, Lucas 9, 57. Quando andavam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: siga-me. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Você imagina Jesus dizendo isso para você, irmão? Sua experiência seria escandalizada. Não, Jesus que eu conheci, ele não tem nem respeito pelos mortos, eu diria. Versículo 61. Disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Veja bem, Jesus está deixando muito claro que entrega tem a ver com o quanto eu entendo de que Jesus me salvou e o quanto eu o amo. Olha um outro texto que mostra isso. Lucas capítulo 14, versículo 25 ao 33. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode. Não é que exista uma segunda categoria de discípulos menos comprometidos. Não existe. Não pode, é absoluto. Não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês que quiser construir uma torre não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, veja bem, ele deu 2 exemplos. Está falando de um homem que começou a construir, de um rei que saiu à guerra, e ele está dizendo que dentro dessas 2 analogias, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O que a gente precisa entender aqui? Jesus não dá nenhuma oportunidade para nenhum cristão que o aceite como Salvador, mas não o aceita como Senhor. Porque isso compromete a unidade da igreja. Alguns já entregaram a vida a Jesus, mas ainda não têm certeza, ainda estão decidindo se vão andar segundo a vontade de Deus ou não. Você já disse: Jesus é meu Salvador,
Mas quanto a obedecer a palavra, eu ainda estou decidindo essa parte. Eu ainda estou vendo se eu vou continuar, se eu vou viver esse estilo de vida. Gente, não dá. Se Ele for teu Salvador, Ele tem que ser teu Senhor. Essa é a base da confissão cristã. Coloca Romanos 9:10 aí, por favor. É 9:10 ou 10:9? É 9:10, né? É 9:10, vocês lembram? É 9:10, né? Eu sempre me confundo. É 9:10, né? Romanos 9:10. Eu não estou na pregação não, mas eu preciso fundamentar vocês biblicamente até a respeito disso. É 10:9. Ao contrário. O Renan que concordou comigo aqui, disse que era 9:10. É 10:9? Ah, é 10:9. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo que Jesus... Volta lá. Volta, verso 9. Se com a boca você confessar que Jesus é o que, gente? É o que, gente? Senhor. O que é Senhor? É quem manda, é quem governa, é quem tem um controle, é quem determina as coisas, é quem conduz tudo. Aí eu te pergunto, esse aqui é o fundamento bíblico para quem quer ser salvo. É acreditar em Jesus como Senhor. Dentro do senhorio de Cristo está inclusa a atribuição dele como Salvador. Eu não posso dizer que ele é meu Salvador, mas ele não é meu Senhor. É impossível. Ele tem que governar minha vida, Ele tem que conduzir minha vida. Eu tenho que me entregar por inteiro, eu tenho que entregar tudo para Ele, eu tenho que deixar Ele governar. Eu tenho que entregar minha família, eu tenho que entregar meu casamento, eu tenho que entregar meus prazeres, eu tenho que entregar minhas finanças, eu tenho que entregar meu trabalho, eu tenho que entregar meus filhos, eu tenho que entregar tudo a Cristo. Tudo a Cristo. O final de tudo isso é que a gente vai ser um quando Cristo estiver habitando em nós. Porque é o mesmo Espírito, é aqui entra o tema da mensagem. A unidade só é possível se for nesse Espírito. Enquanto nós estivermos buscando coisas diferentes, crendo diferente a partir dos nossos próprios conceitos, nós não vamos ser um. E isso compromete o crescimento da igreja de Cristo. E nessa noite, perdão pelo horário, mas eu precisava pregar essa mensagem hoje. Eu sei que eu passei um pouquinho do horário. Mas o Espírito Santo está falando com pessoas aqui nessa noite. E o convite para você é: venha se entregar por inteiro a Jesus Cristo. Hoje é um dia de romper e tomar decisões assim, a partir de hoje. A gente entende, irmãos, que a santificação é um processo. Mas você tem que estar caminhando no processo. Por mais lento que seja. Porque assim, existe comunhão entre um cristão fraco e um cristão forte. Existe comunhão entre um cristão novo e um cristão velho. Um cristão que já é mais maduro e um mais imaturo. A Bíblia nos assegura que dá para ter comunhão entre esses grupos de cristãos que existem. Existe um cristão que é mais imaturo porque ele é novo na fé, mas ele está caminhando em santificação porque ele quer ser igual a Jesus. Ele está aberto para ser transformado. Entre esse grupo há comunhão, mas quando você define os padrões pelos quais você quer viver, e do outro lado tem pessoas vivendo pela Bíblia, é difícil a gente ser um. Porque uma hora você vai se sentir ofendido, uma hora você vai se sentir machucado, uma hora você pode se sentir atacado. E não é esse o nosso desejo. A gente quer que você venha com a gente ter comunhão com Cristo, com tudo que você tem. E eu te garanto uma coisa: aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados, jamais serão abandonados, segundo a palavra de Deus. A melhor decisão que você pode tomar na sua vida é entregar a sua vida totalmente a Jesus. Não só uma parte dela, toda ela, toda ela. Você não vai simplesmente viver isso, você também vai anunciar isso para outras pessoas. E é isso que Deus está te chamando a viver. Fique de pé em nome de Jesus.